Bom dia a todos. Declaro aberta a sessão sob a proteção de Deus, iniciando nossos trabalhos. A presente sessão especial foi convocada em atendimento ao requerimento número 534 de 2023, de autoria desta presidência e de outros senadores, aprovado pelo plenário do Senado Federal. A sessão é destinada a celebrar e dar visibilidade ao Dia Mundial de Conscientização e Dia Nacional de Luta contra a Esclerose Lateral Amiotrófica, ELA. Informo que esta sessão contará com a participação das seguintes convidadas, que ao serem citadas solicito que se dirijam à mesa principal. Senhora Marília Bonotto, presidente do Movimento em Defesa dos Direitos da Pessoa com ELA, Movela. Bem-vinda, obrigado. Senhora Tatiana Mesquita, vice-presidente da Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica, ABRELA. Bem-vinda, obrigado pela presença. Senhora Alessandra Carneiro Dorsa, diretora técnica da Procura da ELA. Ok. Bem-vindo, obrigado pela presença. Senhora Jaqueline Casula, representante do Instituto Roseli Casula. Pela presença. Convido a todos para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional.
Senhoras, senhores senadores, convidadas e convidados aqui presentes, todos que nos acompanham pela TV Senado, Rádio Senado e pelas redes sociais. Hoje é um daqueles dias que enche de alegria pelo simbolismo que carregam. Hoje é o Dia Nacional da Luta contra a Esclerose Lateral Amiotrófica. Em 2017, um projeto da minha autoria, transformado em lei, colocou esta data no calendário nacional. Com ela, o Brasil se junta a uma corrente mundial de esperança e solidariedade. Uma corrente de pessoas de amor, de fé e de ciência. Uma corrente em que cada um contribui com a sua dedicação, sua inteligência e a sua capacidade de transformação. A ela é uma doença implacável que desafia a humanidade a dedicar toda a sua capacidade inventiva na busca de uma cura, até que chegue o dia em que nenhum ente querido perca a sua vida nessa batalha. Esse dia chegará, eu tenho certeza e fé. Os avanços parecem pequenos no início, mas estão acontecendo em muitas frentes. A ciência descobrirá as causas e os mecanismos de funcionamento da doença. Cada avanço trará novos tratamentos, novas formas de amenizar os sintomas, até o dia que celebraremos a vitória final, o dia em que a ela será derrotada. Sabemos que esta é uma luta árdua e longa. Louvamos o papel da ciência, sem deixar de reconhecer o quanto o amor e a fé são importantes. A ciência faz os foguetes, a fé move as montanhas. O amor é o bálsamo que dá sentido à vida e a todas as lutas. Precisamos dos três para aliviar a dor, para levar o consolo e a esperança a cada pessoa e a cada família. Estamos aqui hoje para dizer que nos importamos com as pessoas e as famílias afetadas pela ela. Estamos aqui para celebrar a nossa união, mas também para cobrar, para mostrar força, para renovar a promessa de que seguiremos firmes nessa luta até o final. E por isso eu agradeço a presença de todos vocês. Saibam que estamos juntos nessa jornada. E podem sempre continuar contando com a minha força, com a minha determinação e com a minha fé. Muito obrigado a todos pela presença. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, gostaria de agradecer aqui as autoridades presentes. Primeiro, nosso senador, colega, amigo, companheiro e grande guerreiro, Flávio Arner. Muito obrigado pela presença, senador. E muito obrigado por ter Vossa Excelência aqui nessa luta. Isso é muito importante. Nessa guerra, vamos dizer assim, no bom sentido da palavra. Senadores como Vossa Excelência fazem com que esse Senado aqui fique cada vez maior, honrado e mais guerreiro. Muito obrigado por tudo. Temos aqui o embaixador de Omã, senhor Talal Aurambi. Muito obrigado pela presença, embaixador. Coordenador-geral de Diversidade e Interseccionalidade da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, senhor Raul de Paiva, representando o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Muito obrigado. Coordenador-geral da Saúde da Pessoa com Deficiência do Ministério da Saúde, senhor Arthur de Almeida Medeiros. Obrigado a todos pela presença. Vou conceder a palavra agora à senhora Alessandra Carneiro Dorsa, diretora técnica da Procura da ELA. Por 10 minutos, diretora, por favor. Excelentíssimo senhor senador Romário, obrigada por esse momento. É uma longa trajetória, a história da ELA. O que nós vamos reivindicar aqui hoje são coisas tão fundamentais que nós, que vivemos isso no dia a dia, percebemos que o que o paciente precisa é respirar, falar, comer, ser tratado. Que coisa básica, né? Como é básico isso.
E a gente só dá valor a isso quando nós perdemos. Solicitar um respirador, solicitar um suporte, é uma coisa inacreditável, porque tem 20 anos que eu vivo a esclerose lateral amiotrófica, fui colocada para tratar de uma doença que poucas pessoas no mundo conheciam. Brasil, então, o que é isso? Que doença é essa? E hoje também estamos aqui para tentar conscientizar que ela existe. Ela existe. E é desesperador, essa é a palavra para quem trata dela, quando a gente está muito distante de um cuidado e o paciente não tem como respirar. E você fala, o que eu vou fazer para ele respirar? Eu estou a 2.000 quilômetros dele e ele precisa sair do hospital e não tem um respirador. Imagina que o seu pulmão está aqui dentro da sua caixa. E na hora que ele estiver no equipamento, quando aquele equipamento for o seu respirar, o seu pulmão é perfeito, não é? O seu equipamento tem que ser perfeito. O equipamento que vai mandar esse ar para você respirar tem que ser perfeito. E isso é muito triste, porque nós vemos que eles não têm isso, a capacidade ou a assistência na respiração. Essa mesa aqui, esse momento, vai pedir, como eu falei, coisas mínimas, que no dia a dia é normal para cada um de nós. Eu fico pensando, porque a ela, como disse o senador, ela é cruel. Ela é cruel. Sabe por quê? Porque você sabe tudo o que está acontecendo com você. Se você tiver necessidade de coçar, você não consegue. Quando eu vou passar a mão na minha cabeça e eu sinto alguma coisa, eu penso naquele paciente que não consegue fazer isso. Você já imaginou que agonia é isso? Só que você sabe que está acontecendo isso. Então, o que nós vamos reivindicar hoje é isso aí, é vida. Só vida. E já estive aqui em outros momentos representando a associação e assim, torço para que a gente esteja realmente no momento de mudança. Eu quero, nessa vida ainda, poder saber que o nosso paciente vai para casa e ele vai ter o suporte necessário, independente se ele tem condições financeiras ou não. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa parte técnica que a nossa associação está dividida aqui para falar. Então, indivíduos com doenças neuromusculares podem ter acometida também a sua musculatura respiratória. O acometimento do diafragma e da musculatura intercostal acarreta a dificuldade ou prejuízo do paciente inspirar, acarretando uma síndrome que a gente chama de síndrome restritiva, que envolve todos os volumes pulmonares. E se você não respira, você não fala, você não come. A correção deste problema está no suporte ventilatório, feito no estágio ainda inicial da doença. É feito por um aparelho que se chama bilevel. É um aparelho mais simples, é um aparelho que não tem necessidade de ser usado 24 horas por dia. E a gente consegue manter esse paciente bem enquanto ele ainda tem uma boa capacidade pulmonar. Esse cuidado já é contemplado na Portaria 1370, que garante a todo paciente neuromuscular o acompanhamento clínico e fisioterápico especializado, além da aparelhagem de um conhecido e popularmente equipamento chamado BiPAP. Porém, a esclerose lateral é uma doença progressiva e ela não tem cura. E ela leva ao quadro de dependência total da ventilação.
E nesse momento, o respirador passa a ser o seu pulmão. E ele utiliza, então, 24 horas por dia, necessitando de um equipamento que tenha um suporte necessário, que a gente chama de ventilador de suporte de vida. Esse respirador não pode parar. Se ele parar, o paciente morre. Ele morre porque ele não respira. Trata-se de um aparelho melhor do que um bilével, que é dispensado já pelo SUS, pois ele possui configurações e uma bateria que alguns têm até mais de 10 horas. Um equipamento com 10 horas permite que a pessoa tenha uma vida. Ela possa ir ao shopping, ela possa sair da casa dela, ela possa encontrar com a família. Os pacientes não conseguem desenvolver um fluxo também para tossir. Parece uma coisa tão simples, né? A tosse, a nossa tosse. Um paciente de ELA não tosse. E graças a Deus, existe no mercado um equipamento que se chama assistente de tosse. Só que os pacientes não têm direito a isso. E a resultante é complicação infecciosa, como pneumonias, gerando a necessidade de hospitalização. E chega no hospital, o paciente acaba complicando. Por quê? Porque ele simplesmente não conseguiu tossir. Então, protocolos de várias patologias de comprometimento muscular em âmbito mundial contemplam o aparelho de assistente de tosse. Como eu falei, é uma tosse. É você precisar tirar uma secreção que está um pouquinho atrapalhando você a respirar. Não tem força para isso. Nessa proposta é que esses dois aparelhos, o ventilador de suporte de vida e o assistente de tosse, que hoje é tão bem manuseado pela equipe de profissionais, fisioterapeutas, cuidadores e todas as pessoas envolvidas no cuidado da tosse, que esses equipamentos sejam incorporados à portaria 1370 e disponibilizados como empréstimo aos pacientes de ELA, mediante ao relatório solicitado pelo profissional. É importante que fique claro que o grande benefício é que esses dois aparelhos terão juntos os pacientes de ELA de uma vez que eles não precisem ser internados e, consequentemente, muitos óbitos serão evitados. Esses aparelhos são efetivos tanto para pacientes com traqueostomia quanto para pacientes que utilizam uma máscara de ventilação não invasiva. Nós sabemos que nós estamos pedindo aqui hoje é pouco, porque todos nós aqui estaremos pedindo dignidade. O paciente de ELA quer dignidade. E é isso que nós estamos hoje pleiteando. Esperamos, sim, que consigamos mais essa dignidade, com mais qualidade de vida, com equipamentos simples e fáceis de serem dispensados e que efetivamente vai fazer uma grande diferença na vida de um paciente portador de esclerose lateral amiotrófica. Obrigada, eu falo em nome da Associação Procura da ELA. Agradeço a valiosa participação da senhora Alessandra, que representa o movimento Procura da ELA, associação que tem sido parceira do gabinete aí nos últimos anos. Muito obrigado. Concedo a palavra agora à senhora Jaqueline Casulo, representante do Instituto Roseli Casulo. Por favor. Senhoras e senhores, muito bom dia. Primeiramente, gostaríamos de agradecer ao Senado Federal
na pessoa do vosso excelentíssimo senador Rodrigo Pacheco, presidente da Casa, que autorizou a realização dessa sessão especial nessa data. Ao excelentíssimo senador Romário, autor do requerimento que autorizou essa sessão. E a excelentíssima senadora Mara Gabrilli, vice-presidente da Frente Parlamentar Mista de Doenças Raras do Congresso Nacional. Essa sessão especial somente foi possível graças à sensibilidade de muitas pessoas, com destaque aos colaboradores dessa casa, e pela necessidade das associações em implementar ações que possam melhorar a qualidade de vida dos pacientes e familiares. O Instituto Roseli Casula tem como objetivo a atenção e o interesse em proporcionar aos pacientes, familiares, cuidadores e equipe multidisciplinar uma rede de colaboração mútua através das organizações civis para a proporção de políticas públicas que atendam de forma democrática a todos os acometidos, independente do gênero, cor, credo, classe social ou opção partidária. Estamos aqui reunidos para marcar o dia 21 de junho, Dia Mundial da Conscientização contra a Esclerose Lateral Amiotrófica e Dia Nacional da Luta contra a Esclerose Lateral Amiotrófica. Este último de iniciativa do senador Romário. Mas por que esse dia é tão importante? Segundo a Eurordes, Associação Europeia de Doenças Raras, cerca de 7 a 8% da população mundial é acometida por alguma doença rara. Em termos de Brasil, significa 13 milhões de pessoas que compõem esse universo. A esclerose lateral amiotrófica é uma doença rara, neurodegenerativa, que incide em torno de 1,5 a 2,5 casos a cada 100 mil habitantes, que, para a população brasileira, significa 13 mil pessoas. Embora hoje exista uma percepção que esses números estejam subnotificados. Cerca de 90% dos casos são de origem esporádica e 10% são de origem genética, de difícil diagnóstico, necessitando de atendimento especializado, sendo uma doença progressiva e sem cura até o momento. O Instituto Roseli Casula tem em sua gênese a compreensão que somente de forma coletiva será possível enfrentar os inúmeros desafios para prover real qualidade de vida aos acometidos. Nesse sentido, temos muito orgulho de estar apoiando essas associações e atuantes que, diuturnamente, se dedicam a essa causa. Observamos que algumas associações carecem de uma robustez administrativa, financeira, jurídica, que possam suportar as demandas cotidianas de suas atividades. É importante ressaltar que a Portaria 199 de janeiro de 2014 do Ministério da Saúde vem estabelecer os critérios para um melhor atendimento aos pacientes acometidos por doenças raras, inclusive a esclerose lateral amiotrófica. Muitas vezes, os diagnósticos ocorrem de forma lenta e inconclusiva.
Os profissionais que fazem os atendimentos iniciais poderiam ter mais suporte, orientação e oportunidades para ampliar os seus conhecimentos, visando um diagnóstico precoce e um tratamento mais adequado. Diante desse cenário, fica evidente que os desafios são enormes. Esperamos que essa sessão realizada nesta Casa do Povo, que tão bem representa o clamor por igualdade e oportunidade para todos os brasileiros, possa ter o pontapé inicial para a compreensão, tramitação e atendimento das demandas que serão apresentadas pelas associações específicas que representam todo o país. Para finalizar, faço minhas as palavras de Cervantes. Quando se sonha sozinho, é apenas um sonho. Quando se sonha juntos, é o começo da realidade. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora Jaqueline, que nos abrilhantou aqui com a sua apresentação, e obrigado por estar sempre juntos, ajudando bastante lá o meu gabinete. Nesse momento, concedo a palavra à senhora Tatiana Mesquita, vice-presidente da Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica, ABRELA. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, excelentíssimo senador Romário, muito obrigada pela possibilidade de estarmos aqui juntos hoje, falando sobre esclerose lateral amiotrófica. A ABRELA, há 24 anos, atua com a missão de oferecer melhor qualidade de vida aos pacientes com ela por meio de orientação, informação e assistência. Também divulgamos informações sobre o tratamento e o diagnóstico desta doença para a sociedade e os profissionais da saúde. Estamos aqui hoje juntos, todas as associações, as entidades aqui nomeadas, que são organizações sociais da sociedade civil sem fins lucrativos e voltadas à assistência aos pacientes acometidos com as doenças raras, em especial, hoje, a esclerose lateral amiotrófica. E considerando a gravidade dessa doença, venhamos solicitar a Vossa Excelência que encaminhe às esferas competentes do governo federal as reivindicações aqui colocadas, seguidas das respectivas justificativas e sugestões a serem incorporadas ao rol de procedimentos adotados pelo Sistema Único de Saúde. A ELA é uma doença neurodegenerativa, progressiva, incapacitante e incurável. Porém, há muito que se fazer pelo paciente e por sua família, visando dar qualidade de vida a todos os envolvidos. No início da doença, enquanto o paciente ainda tem mobilidade, ele tem condições de ir fazer o tratamento em todos os locais oferecidos. Porém, com o avanço da doença, o paciente passa a depender de cuidados diários e constantes em razão do auxílio permanente da ventilação mecânica, como disse Alessandra Dorsa, ingestão de medicamentos e dieta industrializada, cuidados e utilização de gastrostomia e traqueostomia, além da própria fraqueza muscular, que leva à permanência ao leito. Nesse momento, a assistência ao paciente passa a ser integral, exigindo a instalação em casa de toda essa estrutura hospitalar, mais comumente chamada de home care, ou assistência domiciliar. A assistência domiciliar, então, torna-se uma opção terapêutica cada vez mais aceita, especialmente por proporcionar um custo menor e com melhores resultados quando comparado às internações hospitalares.
Pacientes que não recebem a assistência domiciliar acabam sendo hospitalizados com grande frequência. A maior parte destas internações não seriam necessárias caso o paciente estivesse sendo bem cuidado em casa pela equipe de assistência domiciliar. E o que temos hoje como assistência domiciliar? O SUS oferece atualmente o programa Melhor em Casa, definida pela portaria do Ministério da Saúde 825/2016, ainda em vigor vem ser a modalidade de atenção à saúde integrada à rede de atenção à saúde, caracterizada por um conjunto de ações de prevenção e tratamento de doenças, reabilitação, paliação e promoção à saúde prestadas em domicílio e garantindo continuidade de cuidados. A atenção domiciliar, cujas ações são implementadas no âmbito do Ministério da Saúde, pela Coordenação Geral de Atenção Domiciliar, constitui a modalidade de atenção à saúde disponível hoje. O programa Melhor em Casa é uma boa proposta, mas seu alcance é ínfimo, uma vez que pouquíssimos pacientes são contemplados com este programa. E é fato também que ele não contempla todas as necessidades do paciente. As equipes multidisciplinares não se encontram capacitadas para atender um paciente com esclerose lateral amiotrófica, que tem muitas particularidades. E muitas vezes não está composta com todos os profissionais necessários. A falta de um programa amplo de assistência domiciliar também acaba por levar o paciente a ficar meses ou até anos hospitalizado, pois os médicos se recusam a dar alta sem que haja uma assistência domiciliar preparada para atender e receber este paciente. Nesses casos, o paciente fica exposto ao risco de contrair infecções hospitalares, ao manejo inadequado, às sequelas pelo uso indevido de oxigênio, à realização de traqueostomia precoce, à impossibilidade de comunicação quando não permitem acompanhantes e também a sofrer depressão pela falta do convívio familiar. E como queremos a assistência domiciliar? A reformulação e ampliação do programa Melhor em Casa é urgente, a fim de que os pacientes que dele necessitem sejam atendidos em todas as suas necessidades e em tempo integral. As equipes devem estar completas e compostas com os seguintes profissionais: médico-neurologista, fisioterapeutas motor e respiratório, nutricionista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, técnicos de enfermagem, enfermeiro visitador, psicólogo e assistente social. No caso do técnico de enfermagem, sua permanência na residência deve ser ininterrupta, 12 ou 24 horas, dependendo da necessidade do paciente. Outro aspecto importantíssimo que deve ser considerado na assistência domiciliar é a vida social do paciente. Apesar da doença impor limitações físicas, a grande maioria dos pacientes permanece com sua capacidade mental plena e deve, portanto, ter respeitado o seu direito de ir e vir e sua autonomia quanto à vida social, o que sabidamente confere dignidade e qualidade de vida. Cursos de capacitação devem ser ministrados aos profissionais que integram esta equipe, a fim de evitarmos atendimentos equivocados e prejudiciais ao paciente. Fica a cargo também da equipe de assistência domiciliar o fornecimento de todos os insumos, equipamentos necessários ao bom atendimento do paciente. São eles, como exemplos, fraldas, frascos, equipos, luvas de procedimento, luvas estéreis, pomadas de assadura, gaze, dieta industrializada, cadeira de rodas,
e de banho, cama hospitalar, respirador BiPAP completo, assistente de tosse, como disse Alessandra Dorsa agora há pouco, entre outros. Desta forma, teremos um programa Melhor em Casa, realmente direcionado ao paciente com estas necessidades especiais, com uma equipe pronta para atendê-lo nas ocasiões rotineiras e também nas ocasiões de emergência. E assim, diminuirmos as internações, diminuirmos o custo das internações e melhorarmos a qualidade de vida. É importante aqui dizermos sobre o ir e vir. Nós temos aqui 3 pacientes com ela, que puderam estar aqui, mas tivemos muitos que não puderam estar, pois compreendem algum programa de home care que não os permite sair de casa. Porque se o paciente está em uma atenção domiciliar, ele não pode sair de casa. Ele não pode, atualmente, visitar um parente, um amigo próximo, quanto mais estar aqui. Então, com estas reivindicações, nós queremos que esse programa, então, seja ampliado e que os direitos sociais, os direitos à qualidade de vida, também sejam respeitados. Aproveitamos, então, a ocasião para agradecer a oportunidade de estarmos aqui e colocarmos nossas demandas e sugestões, a fim de que os pacientes com esclerose lateral amiotrófica possam, fazendo uso do direito que lhes é concedido pela nossa Constituição Federal, ter uma melhor qualidade de vida. Eu falo em nome da Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica, ABRELA, em nome da Associação Regional de Esclerose Lateral Amiotrófica do Rio Grande do Sul, da Associação Regional de Esclerose Lateral Amiotrófica de Minas Gerais e da Associação Regional de Esclerose Lateral Amiotrófica de Santa Catarina. Muito obrigada. Agradeço a participação da senhora Tatiane, que no momento apresentou a ABRELA. Muito obrigado pela ajuda que vem nos dando sempre a nível de informação para o nosso gabinete. Para encerrar nossa mesa de expositores, concedo a palavra à senhora Marília Bonotto, membro do Movimento de Defesa do Direito da Pessoa com ela, Movela. Bom dia a todos e a todos presentes, agradecendo a presença de todas as autoridades, ao senador Romário, que está aqui presente e propiciou este momento para nós, junto com a senadora Mara Gabrilli. Mas, principalmente, agradeço a presença dos pacientes que aqui estão presentes, que representam a realidade da vida de um paciente com ela, e seus grandes percalços e dificuldades enfrentados dia a dia. Nós não matamos um leão por dia, provavelmente matamos 100. Essa é a realidade de um paciente com ela. O entendimento da esclerose lateral amiotrófica, dentro das suas especificidades, das características próprias, da evolução natural da doença, já deixa claro que o melhor atendimento, uma vez que esse paciente ele já não esteja mais em condições de utilizar a sua bomba respiratória, porque muitos entendem que é o pulmão que parou, não, são os músculos, como também o da fala, o que permite andar, o que permite você socializar. Eu sou paciente de esclerose lateral amiotrófica. Estou aqui em pé falando com vocês. Falo em nome daqueles que estão em casa e não podem mais estar aqui falando porque estão em home care. Temos o Jorge, o fundador no Movela, a instituição aqui represento neste momento, que foi o grande lutador da causa e que trouxe a nós o movimento em defesa dos direitos da pessoa com ela. Quando esta fala se faz presente, já diz tudo.
Direitos de paciente com ela são todos. Desde o diagnóstico precoce, para que toda a equipe médica em qualquer ponto deste país conheça o que vem a ser a esclerose lateral amiotrófica e consiga ali o diagnóstico precoce e célere, para que esse paciente chegue em condições de ter qualidade de vida e não sobrevida. Esta palavra não serve para nós, de esclerose lateral amiotrófica. O que as associações aqui presentes apresentaram como políticas públicas necessárias são urgentes, já preconizadas pelo SUS. E elas têm que funcionar em sua plenitude e totalidade. Não há por que estarmos, como vemos todos os dias na associação, em um calvário incessante de judicializações, de busca de caminhos para que direitos assegurados cheguem até nós. É sofrido, é doloroso, e aí nós perdemos o tempo precioso que a vida chama. Então, quando aqui estou para defender que um ciclo desta doença pare, com o diagnóstico pré-gestacional e implantacional, nós vamos fazer com que um ciclo dessa doença pare, que é a ela familiar genética. Pensem que nós vamos estar interferindo na história natural da doença, que já foi falado aqui. Home care, hospitalização, até que esse paciente só comunique quando é possível que ele tenha uma assistência de fala, né? Que ele se comunique. A mente dele está totalmente ativa. A mente dele fala por ele, mas a voz dele não sai. Quando nós falamos do diagnóstico pré-gestacional, nós estamos quebrando este ciclo cruel que se estabelece sobre a forma familiar, que é subnotificado claramente, ele está subnotificado, sabemos que é 42% a mais do que a média nacional no Brasil, isso já existe dados, está subnotificado. Não são 10% da população. Nós não somos os 10% daqueles 100%. Sabemos que somos muito mais. Somente num levantamento feito terça-feira, conhecido como ontem, 200 pacientes do nosso grupo disseram em que condição estão. Se estão em home care, se estão em home care em domicílio 100%, se estão já em cadeira de rodas e qual sua condição atual. Então, são 200 em Minas Gerais, um pequeno recorte da Federação Brasileira. Não somos 10%. Por isso, quando viemos aqui defender o diagnóstico pré-gestacional e implantacional para quebrar o ciclo vicioso de uma doença, a pertinência já fala por si. Não precisamos de discutir nenhuma outra questão. E agora eu vou ler para não me perder. O Ministério da Saúde estima que cerca de 10% dos tipos de esclerose lateral amiotrófica sejam de origem genética ou familiar. Para esses casos, a seleção embrionária pré-implantacional PGD seria uma alternativa para a erradicação, em algumas décadas, de várias doenças genéticas, incluindo a ela familiar, na medida em que os genitores transmitem a mutação para os seus descendentes e assim sucessivamente. Com a seleção pré-gestacional, embriões sem a mutação serão selecionados, resultando em criança adulto sadio. Quebramos o ciclo. Segundo o doutor Martinhago, médico geneticista, a biópsia é feita no 3º dia da fertilização in vitro, quando existem, em média, 8 células, não prejudicando o desenvolvimento do embrião. No entanto, o procedimento na rede privada possui um custo elevado em torno de R$5.000, invisibilizando a sua adoção para a maioria dos pacientes que possuem vulnerabilidade social e econômica e fazem uso da rede pública SUS. Hoje há que se levar em conta também o impacto que o custeio do tratamento paliativo da assistência à saúde, o que falamos anteriormente nas outras associações, durante a vida, estaria em média para o sistema de saúde em 7 milhões. 7 milhões. Nesse sentido,
pautado nos princípios da integralidade, equidade e justiça social, preconizados como fundamentação do SUS, reivindicamos a elaboração de lei federal que estabeleça as diretrizes para a realização do PGD e que permita uma visão mais ampla das questões envolvidas no seu uso, realizada por equipe multidisciplinar, dirimindo qualquer dúvida em relação às questões éticas porventura envolvidas, e após aconselhamento genético conforme regulamentos do Conselho Federal de Medicina, esta pessoa tem o direito de escolher fazer o diagnóstico pré-gestacional. Eu, Marília, tenho um filho de 7 anos. 8. Ele não tem a esclerose lateral amiotrófica. Eu fiz o diagnóstico. Meu filho está com 8 anos. A foto que fiz questão de enviar para esta casa foi com meu filho atrás de mim, porque ele representa esta realidade que nós estamos solicitando de direito a todos que queiram fazer esse diagnóstico, entendendo que estaremos acabando com o ciclo vicioso da história natural de uma doença. É muito sério e importante que todos entendam o que estamos falando. Quando se fala em home care, eu gostaria de informar aos senhores que, em Juiz de Fora, o primeiro home care pelo SUS, através do nosso departamento jurídico, a Letícia, que está aqui presente, ele chegou. Porém, o nosso amigo, o Washington, não está mais aqui entre nós. Ele faleceu a semana passada. O home care chegou tarde. Chegou muito tarde. Deveria ter chegado antes. Da mesma forma como o Trilogy chega tarde, como a máquina de assistência à tosse chega tarde, como a cadeira adaptada chega tarde. Para nós é a urgência da vida, não é a urgência da vaidade. Falamos da vida e de suas necessidades preeminentes e prioritárias. Falar, respirar, alimentar-se, andar. Falamos sobre isso aqui neste momento, nesta casa, neste Senado. É disso que estamos falando. Por isso, todas as reivindicações aqui colocadas e que vão ser entregues a esta casa devem ser vistas como prioridade absoluta e encaminhadas com o devido respeito e responsabilidade por todos aqueles que trabalham com políticas públicas. E neste momento, eu gostaria de finalizar a minha fala, não com a minha pertinência, porque eu já falei, mas com a pertinência de um paciente muito querido nosso, que convive há 22 anos com a esclerose lateral amiotrófica, forma familiar. Por favor, poderia passar o áudio? Num país gigante como o nosso Brasil, quando nós falamos em percentual, todo número parece pequeno. Mas se considerarmos que só aqui no estado de Minas, hoje, nós temos 200 casos de ELA familiar, de pacientes vivos, hoje, nós temos 200 casos, então imagine, 200, mas a realidade é muito maior do que isso. Porque eu, por exemplo, sou um caso, mas eu tenho 3 filhos e 2 netos que também têm a possibilidade de ter a doença. Então, na verdade, é um universo muito maior, um número muito maior do que isso. Porque, no meu caso, seriam 6 possibilidades da doença. Então, a ela familiar, ela é considerada 10% de todo o que já se sabe da esclerose lateral amiotrófica. Então imagina se a ela familiar, aqui em Minas,
tem 200 pacientes. Isso que nós conseguimos catalogar. Considerando ainda que cada um desses pacientes poderia se tornar 5, 4, ou 6, igual ao meu caso. Então imaginem, no Brasil, a quantidade de pacientes que existe, não é? Então isso tem que ser visto com muita responsabilidade, com muito carinho, porque existe uma forma de distinguir essa doença, que é a seleção embrionária. Então vai muito além de uma simples campanha ou desejo de pacientes, porque nós temos também um custo altíssimo para cada paciente, que pode viver aí, ter uma expectativa de vida de 3 anos, alguns de 20, como eu, que tenho 21 anos, né, da caminhada com essa doença. E é uma doença que interfere na rotina. Na fala. Em 2019, no Congresso Nacional, em uma audiência pública, um deputado federal, Luiz Ovando, ele disse que a ela já tem cura. Pois bem, esperamos a cura. Alguma associação já encontrou essa cura? Algum médico já encontrou essa cura? A ela não tem cura. Diferente do que o deputado havia dito em 2019, em uma audiência pública, quando nós reivindicávamos exatamente essa pauta do diagnóstico pré-gestacional, a justificativa dele é que não seria possível porque a ela tem cura. Por favor, estamos aguardando a cura da ela até hoje. No dia 21 de junho de 2023, não temos cura ainda. Obrigada a todos presentes e obrigada à mesa e ao senador Romário. Movela é uma das associações que acompanha desde meu mandato de deputado. O Rio de Janeiro foi representado em muitas ocasiões pelo Jorge, que é conhecido como Jorge Movela, que se encontra aqui nesse momento. E dizer que é um grande prazer e honra poder recebê-lo aqui, meu amigo. E continuar dizendo, como eu sempre disse no primeiro dia que te vi, que te conheci, pode continuar contando com a gente aqui, que a gente vai até o fim nessa luta e nessa guerra. Gostaria de pedir aí a palavra também ao nosso nobre senador Flávio Arnes, por favor. Antes do nosso senador se pronunciar, registrar a presença do diretor executivo do Instituto General Vilas Boas, senhor Alexandre Quitarelli. Está presente, muito obrigado. E aos pacientes também aqui, cadeirantes, que estão presentes, já foram citados. Sou Ricardo Souza, de Minas Gerais. Monique Guarnieri, senhora Mônica Guarnieri, de Minas Gerais também. E meu amigo querido Jorge. Muito obrigado a todos vocês pela presença. Senador, com a palavra, por favor. Eu agradeço, presidente Romário. Eu quero dizer a todos e todas que nos acompanham que o presidente Romário está plenamente, integralmente à disposição da área, há muito tempo, para causas importantes, necessárias, doenças raras, pessoas com deficiência, esporte. É uma referência no Paraná e ele empresta, eu sempre digo, o prestígio nacional que ele tem, né, como esportista, como jogador, deu para o Brasil uma Copa do Mundo, inclusive lá dos Estados Unidos. Se não fosse ele, não teríamos ganhado a Copa do Mundo, e isso é muito importante termos essa referência. Quero cumprimentar também vocês que já me permito cumprimentar como vocês, que já se manifestaram na tribuna, né? A Alessandra, a Cristina,
a Tatiana, né? Tatiana, Marília, né? Que bom cumprimentar todos e todas que estão aqui, que estão nos acompanhando pelo Brasil, o Diego, de uma forma particular, o Ricardo, a Mônica, que está aqui atrás também. Quero mandar um grande abraço para uma pessoa muito amiga nossa, há muitos anos também, lá do Paraná, portadora de ela, Maria Lúcia Ude Saldanha, né? Que inclusive está escrevendo livros e participando ativamente, demonstrando a força, a garra pela vida, né? E para Lília, que é a prima, que sempre está junto com ela, né? Com a Maria Lúcia, né? Para ajudá-la e fazer o trabalho em conjunto com ela. Então, o amor aí que a prima demonstra também pela Maria Lúcia. Conheci a Maria Lúcia uns 10 anos atrás, já com sinais, né, da doença, e é uma guerreira, uma lutadora, como todos aqui se manifestaram, né? Considero extremamente importante essa organização nacional de luta, né, das famílias, das pessoas, dos profissionais que atuam nessa área. Isso é essencial, nada como o povo organizado que luta por, como foi falado, dignidade, cidadania, bem-estar, direito à saúde, né? Essa luta sozinhos seria inviável, impossível. Por isso que a gente tem que se fortalecer naquilo que consideramos importante, no caso específico aqui, da esclerose lateral amiotrófica. Prestei muita atenção no que foi falado, nas demandas, tem que acontecer. E eu até sugiro, senador Romário, que nós façamos, a partir do que foi dito, né, uma pauta imediata de discussão com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Assistência, com o Ministério da Ciência e Tecnologia, através de 3 comissões nossas, né? Uma comissão é a Comissão de Assuntos Sociais, onde está a saúde e onde está a assistência, e o trabalho também, né? Então, ser uma pauta para a comissão, para a CAS, que a gente fala. Outra, e presidida pelo senador Humberto Costa. Na CDH, presidida, que é a Comissão de Direitos Humanos, que é um direito humano, dignidade, cidadania, não queremos pena, não queremos compaixão, queremos que as coisas, aquilo que é necessário, aconteça como política pública. Isso foi dito também, né? Uma política pública do Estado brasileiro, né? Então, direitos humanos e legislação participativa. E a outra área também, que eu considero muito importante, que é a área da ciência e tecnologia, né? Porque a gente precisa da tecnologia, desenvolver a tecnologia, como a Alessandra, a Marília e todos colocaram aqui também, né? E a gente se afastar do argumento de que é caro, tá? Porque precisa disso, precisa daquilo, precisa não sei o que mais e tal. O gestor público muitas vezes não tem dinheiro. Vai precisar muito mais dinheiro, muito mais recursos se não fizer isso, porque a pessoa vai ser internada, vai ter uma vida com menos qualidade, a família vai ficar mais preocupada. Então, se colocar, saindo da área de direitos humanos, indo para a área econômica, sempre o atendimento, pesquisa é muito importante, necessário, né, e mais barato, se alguém eventualmente pensar só no dinheiro, que não deve, o dinheiro tem que estar previsto no orçamento. Então, uma doença rara, né? Agora, enfatizar muito a questão, né, da pesquisa nessa área. Estava falando com o pessoal antes desta audiência pública e a gente vê isso, né? Olha, a gente pega outra área, atrofia muscular espinhal, AME, né? Foi desenvolvido um medicamento genético, para estabilização da doença também, o Zolgensma, e que custa, sem os impostos, 6 milhões de reais. 6 milhões. Agora, no Brasil, nós temos a capacidade, a competência, a infraestrutura
para desenvolvermos o que quisermos na área das doenças raras e em outras áreas. Porém, precisa haver o suporte, o financiamento, dizer que isso é importante. Nessa área especificamente da ELA, há iniciativas muito interessantes e importantes no mundo inteiro, né, para se descobrir a estabilização ou, eventualmente, né, Marília, cura também. A gente não sabe como é que essas pesquisas vão caminhar, mas aqui no Brasil nós temos, em Curitiba, em São Paulo, na capital, São Paulo, em Campinas, Ribeirão Preto, né, e existe essa necessidade da articulação dessa pesquisa na área e o investimento nessa área, né? Agora, pesquisar, porque nós temos que pensar assim, é o equipamento, é o material, é o remédio, é a estabilização, é a doença, tanta coisa que tem que ser feita. É a tecnologia na área, o diagnóstico, o atendimento, ter uma vida digna, sair de casa, poder falar, né? E vocês imaginem, coloque-se na situação dessas pessoas. Um dia, com 40 anos, 35, 30, no caso da Maria Lúcia, advogada, né, 40 anos, descobriu que tinha ela, né? Quer dizer, e ao mesmo tempo, com dificuldade dos movimentos, de falar, de respirar, de engolir, de deglutir, são coisas básicas, essenciais no dia a dia. E que para isto dependemos, né, de tudo o que foi falado aqui. Então, senador Romário, eu acho que essa audiência pública tem que ter consequências, né, desdobramentos, né, do Senado Federal. E a gente colocarmos junto com as associações tudo isso na pauta e sermos extremamente exigentes, né, exigentes com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Assistência, com o Ministério da Ciência, Tecnologia, dizer, olha, queremos dignidade, respeito, né? Respeito para esta área, para essas famílias, para essas pessoas, e não é para o ano que vem, né? Vamos fazer o que for possível, é agora. A vida, como foi dito agora, até anotei aqui, para não chegar tarde. E uma expressão da Marília que ela usou, escrevi aqui, a urgência da vida. A urgência da vida. Então, é para já. Né? Dignidade é já, não é para daqui a 2 anos, 1 ano, 4 anos ou coisa semelhante. Que a Mônica, o Ricardo, com quem eu conversei bastante, estávamos aqui no lado, o Diego também, né? Que seja agora, né? Aqui e agora, nesse sentido. Então, eu estou, assim, feliz de ter participado, né? Contem com o senador Romário, que é a liderança, né? Contem com senadores e senadoras daqui de todos os partidos políticos. Eu posso assegurar que todos têm a sensibilidade e a solidariedade para irem atrás disso que está sendo falado, né? Então, o Senado Federal se coloca à disposição, colocar a pauta e o Senado cobrar, exigir que a política pública aconteça adequadamente para promover vida, promover cidadania, que as pessoas possam dizer, olha, que bom, né? Tem um problema, mas existe uma política pública adequada, sem judicializar, né? Sem judicializar, porque judicializando o preço é o dobro. 1 bilhão e 200 milhões no ano passado em judicialização. 600 milhões foram gastos inutilmente, porque custaria 600 milhões, sempre o dobro, 1 bilhão e 200. Com 600 milhões você ajudaria a financiar toda a pesquisa, a tecnologia, mas infelizmente se escolhe o caminho da judicialização, que vão perder. Mas quem perde é o paciente, porque chega tarde lá na ponta, ou piorou, ou morreu, e a família sofreu o tempo todo. Então, parabéns para vocês, contem com todo o Senado Federal e contem também para que a gente juntos possamos construir um caminho melhor. Obrigado. Muito bem, senador. Parabéns pelas palavras.
Nós temos aqui representantes do governo federal. Eu gostaria que esses representantes levassem para os seus superiores tudo aquilo que foi colocado aqui pelos nossos expositores, pelo senador Flávio Arnes, e todos nós sabemos da urgência e da importância de pautas realmente positivas e efetivas em relação às doenças raras do nosso país e especificamente hoje da ELA. Eventos como esse são importantes porque trazem a realidade, principalmente dos pacientes e de seus familiares. O Jorge é um exemplo. Quando eu conheci, ele não tinha ela, ou melhor, pelo menos a princípio. E hoje está nessa cadeira de roda, um guerreiro sobrevivendo aí com toda a sua força, com toda a sua fé, com toda a sua garra. E assim serve para os outros dois que estão presentes, que é o Márcio, Ricardo e Mônica. E eu acredito que as políticas públicas que nós temos hoje no Brasil, elas ainda estão bem longe do que realmente ideal nunca teremos, mas estão bem longe do que a gente realmente precisa e de que realmente é necessário. Mas eu quero aqui me colocar mais uma vez à disposição de vocês e dizer que essa luta é nossa. Em relação a mim, vocês podem continuar contando que eu tenho uma frase muito típica que eu levo para a vida. Eu sou da paz, mas na guerra eu funciono também. Então vocês podem continuar contando com o meu gabinete. Aqui tem representantes do meu gabinete que estão sempre em contato com vocês, que é a Lone. Cadê ela? Lone, tem o West, meu chefe de gabinete, tem o Flávio, enfim. A gente tem aqui grandes senadores, praticamente, como diz o nosso senador Flávio Arnes, todos são sensíveis a essas causas. Então, vocês podem continuar contando com o Senado Federal, que a gente vai continuar nessa briga para que vocês tenham, com certeza, uma melhora de qualidade de vida. Muito obrigado a todos aqui pela presença. Chegamos ao final dessa sessão especial que foi colocado por todos aqueles que participaram, que é uma data realmente interessante. A gente aqui celebra, dá visibilidade ao Dia Mundial de Conscientização do Dia Nacional de Luta contra a Esclerose Lateral Amiotrófica, ELA. E muito obrigado a todos vocês que participaram, direto e indiretamente. Temos aqui mais um convidado, Bruno Ornelas, subsecretário da Casa Civil da Representação de Minas Gerais em Brasília. Muito obrigado pela presença. E a todos vocês que participaram, outro participante do meu gabinete, doutor Vicente, que agora que eu vi aqui, a todos vocês que participaram aqui dessa sessão, desse dia especial, eu quero dizer que é sempre um prazer, uma honra poder recebê-los aqui no Senado. Muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus e um grande dia para todos. Tem que falar?